Bom dia, leitores e leitoras, a mais um Desventuras Urbanas e Outros, né? E hoje eu vou falar sobre atividade policial nos livros. Bom, o que acontece? Como que funciona nos livros a atividade policial? Depende do tipo de livro que você estiver lendo, né? Mas, no geral, a gente vê muito em séries, por exemplo, policiais serem chamados de burros, incompetentes e por aí vai. Bom, não é bem assim. É porque, na verdade, isso aí é um estilo narrativo, tá? É porque você quer que o personagem principal, que não é um policial, ele vai investigar alguma coisa, ele vai descobrir essa coisa. Então, narrativamente se fala que, assim, que a polícia ela não quis, tem má vontade, ou etc., não deram atenção ao caso e por aí vai. Mas não é porque a polícia não consiga, tá? É só o estilo narrativo mesmo. Então, assim, eu li um livro do Alan Poe, né? Que ele é um dos trios do terror lá, junto do Lovecraft, né? Que ele fala o seguinte, ele descreve uma história que a polícia, ela pegou um caso de morte, né? E não descobriu quem era o assassino. E aí o personagem principal fala que a polícia que não quis, etc., que eles não deram atenção ao caso porque eles não queriam, e ele acaba descobrindo o que aconteceu. A história é bem curtinha, tá? Mas o que acontece? Não é assim que funciona, né? A polícia ela investiga pra caramba, né? Então, assim, como eles fazem muito isso, eles são especialistas nisso. Tem certas coisas que não se consegue descobrir, né? Tem outros casos que vão para a justiça, mas que às vezes a pessoa é inocentada, ou às vezes por falta de provas, às vezes porque determinados equipamentos eles não têm, e seria ideal que tivessem, né? Mas isso já vai para outras esferas, mas enfim. Então o que acontece? É muito comum, né, no estilo narrativo ter isso. Quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, né, existe também, eu não gosto de falar de política, né, no canal, mas eu vou entrar só um pouquinho mesmo, que é o seguinte: quando você pega a ideologia política das pessoas, né, elas vão ter uma visão da polícia e do exército, né. No caso, geralmente, quem é de esquerda vai ter uma posição negativa, né, uma imagem negativa, e quem é de direita vai ter uma imagem positiva. Mas era só isso que eu ia pontuar mesmo. Mas isso entra dentro do que eu ia falar, que são as notícias. Por exemplo, quando você vai ver algumas notícias, né, na TV, né, tem canais que seguem mais ideologias de esquerda, então elas criticam mais a ação policial, chamam de truculento, violento, etc., mas às vezes não é o caso. E existem outras que é de direita, né, são mais de direita, né, que fazem comentários mais ponderados, e aí que a atividade, eles acabam jogando mais informações do que as mídias que são de esquerda. Então, assim, um exemplo bem simples é porque algumas atividades da polícia, né, que exige o uso da força, né, como eles gostam de dizer, vai muito de pessoas que estão bêbadas, estão drogadas, né, acabam reagindo com a polícia por algum motivo, né, mas geralmente isso não passa. Por exemplo, se você for assistir uma reportagem de esquerda, não vai falar isso. Se você assistir uma de direita, vai falar. Teve um caso, tem vários casos na verdade, né, mas um que me chamou a atenção que eles estavam, que a mídia de esquerda estava contestando uma ação policial que tinha sido contra um negro, né? E eu tinha mudado de canal e por coincidência estava passando nesse outro canal a mesma reportagem, só que aí eles falam que a pessoa que foi abordada, ela estava em uso de drogas e estava bem alterada, né? Então, assim, é isso que acontece, né? Então, assim, depende da ideologia, dependendo. Bom, mas falando especificamente de livros, né, voltando ao assunto principal, o que acontece? Geralmente aqui no Brasil a gente ouve mais coisas negativas sobre a polícia, mas às vezes você não consegue ver como que às vezes é o trabalho policial de fato, né? Então, assim, eu tenho quando eu fiz a faculdade de Direito, né, eu sou formado em Direito, eu fiz a faculdade, tinha vários policiais na minha sala e alguns do Exército. Então a gente acabou se informando um pouco mais sobre isso.
né, a minha sala em si. Então, o que que acontece? A gente conversando aqui, conversando ali, a gente acabou sabendo um pouco mais como é que é a atividade de polícia. E eu levei isso para os meus livros, né? Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui nós temos lá Desventuras Urbanas, né, de minha autoria, que um dos personagens é um gangster, né? Que eu falo no livro que gangster aqui significa brigão, né? Ele sai por a rua brigando, que é o Rick. Ele que tomou praticamente as melhores histórias do livro. Então o que que acontece? O Rick, ele era muito desvairado, muito brigão, né? E em um determinado momento, ele recebe uma coça, né? Uma coça bem feia das pessoas que ele brigava antes. Então o que que acontece? Quando ele tomou essa coça bem feia, ele foi lá para o hospital e teve um policial que foi lá orientar ele, né? E ele fica sabendo do caso do Rick, né? No caso, já um spoilerzinho para vocês, mas a história do Rick é triste. O Rick, ele tem uma mãe que ela bebe muito. E quando ela bebe, ela bate nele, tá? E por conta disso, o Rick ele costuma ficar muito fora de casa para ele não apanhar da mãe, mas ele acabou ficando muito revoltado na rua, né? Não só por conta disso, tem outras coisas, né? Aí nesse meio, mas assim, e aí ele acabou entrando numa turma de brigões e ele tava brigando pra caramba, e é por isso que ele foi levado ao hospital, né? Depois que ele tomou uma surra bem grande. E ele conta isso pro policial, né? O policial ele fala que ele cresceu num bairro até pior do que o Rick ele tá num bairro difícil, tá, gente? Mais dominado pela criminalidade. E esse policial vira pra ele e fala o seguinte: garoto, estuda, passa a estudar. Você chegou a um ponto que eu sei como é, mas passa a estudar para você sair disso. Eu vim de um bairro pior. Então, assim, esse policial, ele dá um exemplo pro Rick, né? Porque se é um policial, meu amigo, então é um cumpridor de lei, é uma pessoa de bem. Então, o que que acontece? O Rick, ele segue esse conselho de fato. Porque ele viu naquele policial uma pessoa que veio de ter quase as mesmas raízes que ele, e ele ouve o conselho. Ele passa a estudar de fato, e depois desse momento, ele acaba encontrando quem seria o par romântico dele, que é a Emily, e a Emily, ela consegue trabalhos para ele. Então ele passa a estudar e trabalhar. Então ele já deixa de ser o brigão. Porque a história do Rick, ela é sobre redenção. Sobre você deixar de ser ruim e se tornar uma pessoa melhor. Então é isso que esse policial faz. E os policiais, eles tentam fazer muito isso, né? A gente não fica sabendo, porque não são coisas que passam no jornal. Mas tem policiais que eles atuam muito com recuperação de pessoas que são dependentes químicos, ajudam em alguns projetos sociais, né? Alguns que eles aconselham famílias de fato por exemplo, tiver caso de Maria da Penha, né, a acabar com aquele ciclo de violência. Então, assim, é muita coisa, mas a gente não fica sabendo pela mídia tradicional. Então, Desventuras Urbanas, eu tento trazer um pouquinho disso. Em outra obra minha, que é mais recente, agora já vai vender o livro físico mesmo, que já tinha o virtual, né, a versão e-book, é o El Gods, Trilha do Diabo. Como eu já cheguei a explicar em outros vídeos, El Gods é são uma série que eu escrevo, né? São histórias diferentes, elas não exatamente se conectam entre si. São sobre suspense e monstros, né? Eu gosto da Trilha do Diabo, ela tem uma... Essa Trilha do Diabo ela funciona da seguinte maneira. Ela é uma trilha muito perigosa, onde as pessoas somem por algum motivo. E o Dave e os amigos dele, são 4 personagens principais, né? Eles estão indo para essa trilha e no momento que eles estão indo para lá, eles são dos Estados Unidos, tá, gente? Então eles encontram um policial, né? É um daqueles policiais mais voltados para área ambiental, né? Acho que lá eles chamam de guardas florestais ou algo assim. Eles encontram esse policial que tenta impedir eles de entrar na trilha do diabo, porque eles queriam entrar. Tem um motivo para eles estarem entrando lá. Então o que que acontece? Esse policial ele está lá exclusivamente para cumprir a lei. E eles fazem muito errado que eles vão para cima desse policial, né? E durante essa confusão, né, é disparado um tiro. E eles ficam muito assustados, já se arrependem de ter feito isso, porque eles ouviram um tiro, né?
vamos dizer, por sorte o tiro não acertou ninguém, né? Mas eles se arrependem muito depois. E isso acontece às vezes aqui no Brasil mesmo, quando às vezes a pessoa está transtornada, está em uso de álcool, vai para cima da polícia, acaba sendo preso e tal, e se arrepende muito do que ele fez. Então assim, e aqui exclusivamente o policial ele não foi para cima, ele não fez nada para tentar efetivamente, nenhum tipo de agressão nem nada, ele só queria cumprir a lei em si. Que a lei daquele município, né, era que ninguém entrasse. Então ele estava evitando que eles entrassem, né? Ele ia mandar o Dave e os amigos irem embora, mas eles vão para cima primeiro e dá esse desacerto. E agora eu tô para lançar mais um livro, eu tô tendo alguma dificuldade em terminar ele de fato, né? Porque é um livro maior, tava com, se eu não me engano, tava dando umas 100 páginas ou mais, foi juntar tudo. E eu tive que mudar bastante a história, mas também é sobre os Elgots, né? E nesse específico há um momento que a namorada do principal, ela some. E o principal ele vai procurar a polícia, mas no momento que ele vai procurar a polícia, né? A polícia recebe ele muito bem, conversa muito bem com ele, dá toda a atenção para ele, como de fato acontece mesmo, né? Mas eles estavam conversando com ele e vão fazendo perguntas e os próprios policiais dizem assim, olha, não tem como exatamente a gente investigar isso, porque a gente nem sabe se foi um desaparecimento, porque no caso principal, a namorada dele tinha sumido, mas ele não sabia nada mesmo, não tinha nenhum histórico de algo ter acontecido com ela simplesmente sumiu e ele mesmo não lembra direito do que aconteceu, né? Existe uma narrativa toda por trás disso, né? Vai acontecer muita coisa, você já está mais por final do livro, mas o personagem principal ele tá tendo um problema de memória e ele não consegue lembrar de certas coisas que tinha acontecido em 2 dias. É mais ou menos esse o tempo, em 2 dias por aí. E ele não consegue. Então ele mesmo não sabe o que aconteceu com a namorada dele, né? Isso não é aqueles casos clássicos de perda de memória, que muito convenientes não, tá, gente? Existe toda uma história por trás disso que envolve até esse horror cósmico, tá? Mas o que acontece? Mas a polícia, ela conversa muito bem com ele. E um dos policiais, que ele é mais antigo lá, ele fala até que conhece a família, né? Porque é uma cidade um pouco menor, né? Conhece a família lá há muitos anos, né? E ele não acredita, assim, que possa... do que o rapaz estava falando, né? Possa ter acontecido algo de fato, que ele mesmo não lembrava. Então, é bem difícil, mas eles estavam dando toda a atenção possível. Então não é aquele policial de série, de filme, que é babaca, que não quer saber de nada, né? É uma visão assim bem diferente, né, do que a gente costuma ver. E eu gosto de trazer um pouco para os livros em si. Talvez eu fale mais um pouquinho de policiais em livros e séries e filmes, né? Mas porque tem muita literatura, tem Sherlock Holmes, Agatha Christie, tem vários que falam de alguns policiais, né? Tem o Poirot. Então, né, em um outro momento eu trago um outro vídeo sobre isso, né? Mas por hora é isso, né? Então, assim, é bom que a gente repense algumas coisas, porque não é só o que está saindo na mídia que é a verdade, tá, gente? Eu falo assim, existe mais verdades por trás das coisas, né? A mídia, ela faz um trabalho que ela é bem de resumir os fatos e chamar atenção, tá? Né? Então, assim, o que acontece? Eu tô falando de algumas emissoras, não são todas, tá? Ou de algumas reportagens, mas assim, quando você às vezes vai olhar um pouquinho melhor o que aconteceu, né? Você fica sabendo que não é a atividade da polícia não é como todo mundo pensa, né? Não é tudo que é truculência, não é tudo que é violência, né? E só para dar uma explicação aqui, se você viu a foto lá, eu tô com uma tonfa fazendo uma pose, pois é. Essa tonfa, tá, gente, muita gente acha que é exclusivo dos policiais e tal, não é, tá? Você pode comprar nesses sites como Mercado Livre e qualquer outro. Ela não é restrita, mas eu não sou louco de andar com uma tonfa por aí na rua para ser confundido com segurança, com policial. Então, se você for comprar uma, aconselho a não fazer isso também, tá? Eu tô mais com ela para fazer essa foto mesmo, para esse vídeo. É youtuber, né, gente? Não tem como. Mas enfim, é isso. Até um próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal.
deixar seu like e ativar o sininho para novas notificações, ok? E conta para nós, qual foi a atividade policial que você viu em livros ou série que chamou a sua atenção? Coloca para nós nos comentários. E até uma próxima.